É possível ser cético e ser religioso? Olha, essa resposta é uma resposta que tem que ser, de certa forma, técnica e histórica. O ceticismo, que nasceu na Grécia, aliás, como tudo mais que importa na área do conhecimento em termos de matriz, né? O ceticismo, ele é caracterizado por um exame minucioso dos argumentos e teorias e pela percepção de que existe um sem número de teorias que contradizem um outro sem número de teorias. Então, o cético é normalmente alguém que tem um repertório muito vasto, senão não consegue ser cético, e alguém que duvida, não porque ele seja um escrotinho, mas porque ele percebe que a esmagadora maioria das pessoas acredita em coisas porque elas simplesmente deixam de questionar essas coisas e passam a aceitar isso simplesmente. Então, o ceticismo, a gente pode dizer, o ceticismo ele tem áreas de interesse maior. Por exemplo, é muito fácil você pôr em dúvida religiões. Para um cético, criticar a religião é mais ou menos como empurrar um bêbado na ladeira, entendeu? Ele vai embora sozinho, basta empurrar. Já discutir, por exemplo, com ciência, exige repertório. Não tanto com relação ao método, como malucos falam por aí, mas quando você olha epistemologicamente a ciência e você percebe, por exemplo, que a ciência tem várias áreas de impacto no método, no cotidiano, que pode pôr em dúvida a própria retidão da aplicação do método, né? Todos os interesses, todas as competições entre pessoas, as vaidades, as competições entre as próprias marcas da área da indústria e da ciência, o investimento em pesquisas que dão resultado, em outras que não dão resultado, não se investe, né? Então, a análise epistemológica da ciência, que é a teoria da ciência, a epistemologia, ela vai além do que o senso comum entende de ciência, não dizendo que o método científico não tenha valor, não tem nada a ver com o negacionismo brega que circula por aí, óbvio. Então, se é possível ser cético e religioso, historicamente, em alguns casos sabe como é que é isso? Isso é, inclusive, uma coisa que a Igreja Católica chamava de fideísmo. A Igreja Católica acusava os protestantes históricos, né, aqueles que vêm do Lutero, do Calvino, né, de serem fideístas. O que é você ser fideísta? O Michel de Montaigne, filósofo cético, católico francês do século XVI, também foi acusado de fideísmo e ele também era um cético. Onde se aproximaria esse fideísta do cético? Porque é aquele que entende que a fé religiosa, ela está de alguma forma, ela não é acessível à crítica racional, cética, porque ela não é da ordem da razão. Algumas pessoas têm fé de modo completamente irracional, elas podem até acreditar que isso é sobrenatural, místico, sei lá, e não porque elas deduzam a fé que elas têm na ideia de que Deus é necessariamente bom e o mundo é bom, ela não tente justificar racionalmente o mundo. Então, num sentido muito preciso e técnico, a gente pode imaginar que uma pessoa pode ser cética e religiosa. Basta ela ter um repertório vasto, ela criticar a própria razão, ela saber muito bem que as religiões não ficam de pé se você aplica a razão a elas, mas ao mesmo tempo ela ter algum tipo de intuição muito profunda ou alguma experiência mística rara que faça com que ela tenha a impressão de que existe algum tipo de divindade, seja lá como for, e que isso não precise se alimentar de uma expectativa de salvação ou uma expectativa de prática religiosa.